Xerófilo. Olá, meus amigos. Eu sou o Xerófilo. Sou parte de um grupo que busca formas de enfrentar a crise do sem-teto e, simultaneamente, as mudanças climáticas. O que vou discutir hoje são os muitos obstáculos para combater a desertificação no bioma semiárido do Nordeste do Brasil, a Caatinga. Xerófilo enfrentará uma série de desafios, e cada um desses obstáculos deve ser superado para alcançar o sucesso. Estes incluem retenção de água, seleção de espécies de plantas, seleção e aplicação de fungos, processamento e correção do solo, cronogramas de microfertigação, equipamentos, financiamento, formalidades legais, aceitação social. Encontrar uma maneira de coletar cada gota de chuva de forma eficaz. Isso inclui no solo, nas plantas, valas de captação, lagoas de retenção, cisternas e muito mais. O escoamento não apenas desperdiça a água, mas também cria uma erosão massiva, que é uma das principais causas de degradação e desertificação. Encontrar a combinação certa de espécies de plantas que possam restaurar a Caatinga de forma sinérgica. Focaremos exclusivamente em espécies nativas, mesmo quando exóticas são recomendadas por atributos específicos, devido às incógnitas desconhecidas envolvidas que sempre parecem, retrospectivamente, ter sido escolhas obviamente ruins. Determinar as melhores formas de reestabelecer fungos que trocam simbioticamente seus recursos hídricos e minerais pelo excesso de açúcares das raízes das plantas. Pesquisamos alguns dos melhores fungos micorrízicos arbusculares para focar e como eles podem ser combinados com várias plantas. Determinar os melhores tipos de correções de solo será crítico. Favorecemos o uso de biochar, por muitas razões. No entanto, falar sobre biochar é como falar sobre bolo. Os ingredientes e o algoritmo da receita determinam as características do produto final. Biochar de esterco de cabra não é o mesmo que biochar de casca de coco. Biochar de um forno aberto de baixa temperatura durante a tarde não é o mesmo que o processado a 650 graus Celsius por 15 minutos dentro de uma instalação de produção automatizada, e as plantas e fungos responderão de forma diferente a essas duas receitas muito distintas. Cronogramas e soluções de microfertigação não apenas terão que ser determinados para maior eficácia, mas terão que mudar drasticamente ao longo do ano. Primeiro e acima de tudo, as chuvas intensas e inundações durante alguns meses do ano exigem que ocorra zero fertigação, obviamente. Mas a exigência é conservar esse minúsculo suprimento de água por pelo menos os próximos 9 meses, mas, em um cenário de pior caso, por 3 anos. Daí a ênfase no prefixo micro. Espera-se que o ciclo El Niño para La Niña leve a oscilações nos totais de precipitação sazonal, e precisamos nos preparar para isso de forma eficaz. Mesmo depois que o aspecto da água for determinado, as pequenas quantidades de fertilizante que podemos adicionar para as necessidades de crescimento de uma espécie de planta específica mudarão, dependendo da idade da planta. A seleção de equipamentos técnicos será complexa. Em regiões remotas, com energia elétrica ou telecomunicações inexistentes ou instáveis, precisaremos de energia elétrica independente de painéis solares e comunicações via satélite. Não podemos ter uma grande equipe de cientistas localizada no local e queremos aproveitar o conhecimento especializado mundial para este desafio, por isso precisaremos de aquisição de dados de uma pequena estação meteorológica e uma webcam. Precisamos instalar essa tecnologia e coletar dados conforme avançamos. Um local pequeno é muito mais fácil de instrumentar do que uma grande fazenda agroflorestal. Além disso, há as máquinas para fazer a terraplanagem para criar sistemas eficazes de retenção de água. Mesmo que sejam apenas alugadas, encontrar o que precisamos pode não ser simples. Financiar a primeira década deste esforço será difícil, e pode-se esperar que leve pelo menos esse tempo para estabilizar os sistemas de forma eficaz. Subsídios iniciais serão necessários, assim como alguns empréstimos comerciais,
mas o empreendimento deve desenvolver seu próprio fluxo de receita autossustentável. E a lista de produtos adequados é bastante curta, pois as oportunidades de negócio são limitadas por recursos escassos. Documentos legais para incorporar a empresa e desenvolver os arrendamentos de longo prazo levarão tempo e dinheiro. E cumprir a legislação tributária brasileira tem uma reputação brutal de complexidade, resultando tanto em longos períodos de tempo quanto em altas despesas. E nada disso cobre os aspectos internacionais deste negócio. A maioria dos novos tipos de empreendimentos enfrenta alguma forma de resistência de grupos de pessoas que se sentem ameaçadas pela mudança. Isso é de se esperar. Ganhar a confiança deles e, no mínimo, a neutralidade deles, será importante. Portanto, planejamos entrar em contato primeiro com os grupos que já estão lutando o bom combate. Muito mais sobre a AMAF é mostrada aqui, mais tarde. Xerófilo.